Olá, boa noite. Daniel Vorcaro admite crise de liquidez e diz que plano de negócio do Banco Master era 100% baseado no FGC. Lula critica Conselho de Paz de Trump e afirma que Brasil não vai abaixar a cabeça. Em encontro histórico nos Emirados Árabes, Rússia e Ucrânia negociam com os Estados Unidos o fim da guerra. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. O Supremo Tribunal Federal divulgou o cronograma dos novos depoimentos do caso do Banco Master. A Vanessa Lima tem os detalhes ao vivo de Brasília. Vanessa, boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Os 8 investigados serão ouvidos em 2 dias, segunda e terça-feira. No primeiro dia, todos os depoimentos serão por videoconferência. No segundo, apenas um será virtual. Os demais presenciais no Supremo Tribunal Federal. Daniel Vorcaro já foi ouvido. Vorcaro reconheceu que o Banco Master enfrentava crise de liquidez. Disse que a instituição honrou os compromissos até 17 de novembro, véspera da liquidação pelo Banco Central. Atribuiu o problema a mudanças nas regras do Fundo Garantidor de Crédito que teriam impactado a captação do Master. Afirmou ainda que a imagem da instituição se deteriorou, agravando a situação financeira. Segundo ele, houve tentativas de solução junto ao Banco Central para evitar prejuízos ao mercado. Nesta sexta-feira, o presidente do INSS se reuniu com o liquidante do Banco Master, escolhido pelo Banco Central. O encontro discutiu possíveis irregularidades na concessão de 251 mil empréstimos consignados a beneficiários do Instituto. Vamos acompanhar na reportagem. Diante das investigações sobre fraudes financeiras no Banco Master, o presidente do INSS, Gilberto Valler, participou de uma videoconferência com o ex-servidor designado pelo Banco Central como liquidante da instituição e do Will Bank, banco digital do Master. Na reunião de hoje, ficou definido que o liquidante vai ter que comprovar a regularidade de 251 mil contratos de empréstimos consignados feitos pela instituição. Caso a regularidade não seja comprovada, os valores retidos pelo INSS desde dezembro serão devolvidos aos beneficiários. Uma ala do STF defende que o retorno dos inquéritos à primeira instância da Justiça poderia estancar a crise. Ministros do Supremo agora tentam convencer Dias Toffoli a tomar a decisão o quanto antes. Em outra frente, o presidente do STF, Edson Fachin, não desistiu de implantar um código de conduta no Supremo. Fachin já tem o apoio de alguns ministros para levar a proposta ao plenário. O Supremo também divulgou nota para justificar o pagamento de diárias para seguranças que atuaram no Paraná, na região em que fica um resort que já pertenceu a 2 irmãos de Toffoli. O hotel teve como sócio um fundo de investimentos ligado à empresa Reag, que também é investigada no caso Master. Segundo a corte, os seguranças devem garantir a autonomia e imparcialidade dos ministros, que são alvos recorrentes de ameaças. O presidente e ex-diretores do Rio Previdência foram alvos de uma operação da Polícia Federal. O fundo administra aposentadorias e pensões de servidores públicos do Rio de Janeiro. Os agentes apreenderam documentos e computadores na sede do Rio Previdência, no centro do Rio. Na casa do presidente da instituição, Davis Marcon Antunes, os policiais encontraram R$7 mil, joias e cartões de crédito. Em carta enviada ao governador do Rio, Davis negou qualquer ilegalidade na gestão e pediu a exoneração do cargo. O pedido foi aceito pelo governador Cláudio Castro. Também houve buscas em endereços ligados a 2 ex-dirigentes do Rio Previdência. A ação faz parte de uma investigação da Polícia Federal sobre as aplicações feitas pela autarquia no Banco Master. Entre 2023 e 2024, foram aplicados R$970 milhões pelo órgão responsável por administrar aposentadorias e pensões de servidores públicos do Estado. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado mostra que em maio do ano passado já havia alerta sobre o risco dos investimentos. Em julho, auditores constataram que 25% das aplicações do Rio Previdência estavam direcionadas ao Banco Master.
Em outubro, o TCE determinou que a instituição deixasse de fazer outros investimentos no banco. Com a liquidação do Banco Master no mês seguinte, os recursos foram bloqueados. O Rio Previdência informou que a Justiça já garantiu a retenção dos 970 milhões de reais investidos pela autarquia em bens do Banco Master. A medida teve o objetivo de proteger servidores ativos, aposentados e pensionistas. A defesa de Daniel Vorcaro preferiu não se pronunciar. Pessoas que assumiram esse risco ou aceitaram, assinaram, eles também podem ser responsabilizados. Cada um vai ser individualizado na sua pena. Eles podem responder criminalmente, civilmente, perder o cargo. Teria que analisar o caso concreto e a participação de cada pessoa. Em visita a Maceió, o presidente Lula comentou a liquidação do Banco Master. Ele afirmou nesta sexta que o banco causou um prejuízo de 40 bilhões de reais ao país. Durante evento na capital alagoana, o presidente comentou o impacto financeiro causado pelo Banco Master aos bancos públicos. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, do Banco Master, que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. O presidente ainda disse que o prejuízo vai recair sobre grandes instituições financeiras. Quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, tem gente que defende. Porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. O evento marcou a entrega de 1.300 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, além de ambulâncias do SAMU e unidades móveis para tratamento dentário. À tarde, o presidente Lula participou do encerramento do 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aqui em Salvador. No discurso, Lula falou sobre o combate à violência contra a mulher e também criticou a ação dos Estados Unidos na Venezuela. Como é possível a falta de respeito à integridade territorial de um país? Não existe isso na América do Sul. A América do Sul é um território de paz. Agências do INSS em todo o Brasil vão abrir neste sábado e domingo para atendimento presencial. O serviço extra foi programado para antecipar agendamentos e compensar a suspensão do atendimento nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Nessas datas, haverá atualizações nos sistemas da Dataprev, responsável pela tecnologia da Previdência Social. Beneficiários com horário marcado para esses dias, que optarem por atendimento em dia útil, terão a marcação reagendada pelo INSS. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na noite desta sexta-feira a remoção de acampamentos que estão em frente à Papudinha, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso. Desde que Jair Bolsonaro foi levado para o complexo da Papuda, manifestantes colocaram faixas de protesto e montaram uma tenda e uma barraca nas proximidades da penitenciária. Na decisão que determinou a retirada, Moraes disse que o local ocupado é área de segurança localizada nas proximidades de uma penitenciária federal de segurança máxima e que a retirada garante o funcionamento das instituições democráticas. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que fiscaliza a regulação do mercado de apostas online, bloqueou em um ano 25 mil sites ilegais. A plataforma centralizada de autoexclusão criada pela Secretaria recebeu mais de 217 mil pedidos de autobloqueio ao longo de 2025. Segundo as 79 empresas autorizadas a operar no Brasil, em um ano de mercado regulado, mais de 25 milhões de brasileiros fizeram apostas. De cada 10 apostadores, cerca de 7 são homens e 3 são mulheres. A receita bruta das empresas autorizadas foi de cerca de 37 bilhões de reais no acumulado do ano. E as bets pagaram quase 10 bilhões de reais em impostos.
E vamos agora ao nosso telão, porque a Bolsa de Valores bateu novo recorde histórico com a entrada de recursos estrangeiros e fechou a sexta-feira aos 178.858 pontos, alta de 1,86%. Já o dólar ficou praticamente estável aos R$ 5,28, uma pequena alta de 0,05%. Vamos mudar de assunto agora para a saúde. Neste sábado acontece em São Paulo o dia D de vacinação contra o sarampo. Maria Fernanda Luxinger, como é que vai ser essa ação? Boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, olha, inclusive muita gente recebeu alertas do gov.br no celular chamando para o dia D. As 481 unidades básicas de saúde da capital paulista estarão abertas entre as 8 da manhã e as 5 da tarde. Além da imunização e da vacinação contra sarampo e febre amarela, os demais imunizantes do calendário também serão disponibilizados. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal contra as doenças, principalmente de adolescentes e adultos que não foram vacinados ou que possuem esquema vacinal incompleto. Desde o dia 12 de janeiro, quando começaram ações de intensificação da imunização, já foram aplicadas mais de 23 mil doses contra o sarampo e 25 mil contra a febre amarela. Olha, para o sarampo, podem se vacinar pessoas entre 12 meses e 59 anos de idade. Bebês e pessoas entre 5 anos e 29 têm que tomar 2 doses. E dos 30 aos 59, apenas uma. Giovana. A vacina é de graça, é tão importante, né? Obrigada pelas informações. E na capital fluminense, a chuva que atinge a cidade deixou, então, em estado de alerta o Rio de Janeiro. O Leonardo Ack vai trazer mais informações agora, está aqui ele. Boa noite, Léo. Qual a situação por aí agora? Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. A chuva continua, só que agora em menor intensidade. Ao longo desta sexta-feira, choveu forte em diversas regiões do estado. Aqui na capital fluminense, parte de uma casa na comunidade da Rocinha desabou. O imóvel estava vazio e ninguém se feriu. Em Botafogo, uma árvore caiu e atingiu 4 carros. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 crianças. As vítimas foram socorridas no local com ferimentos leves. Agora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o temporal causou alagamentos em vários pontos da cidade. E segundo a Defesa Civil Estadual, 19 municípios do Rio seguem com risco moderado de deslizamento e cheias em rios. Giovana. Obrigada, Leonardo. E olha, o estado de Santa Catarina bateu recorde de geadas no mês de janeiro. Até agora foram 5 em pleno verão. O Vale do Caminhos da Neve, em São Joaquim, na Serra Catarinense, amanheceu mais uma vez coberto por uma fina camada de gelo. Os termômetros marcaram 4,9 graus na região, temperatura que é considerada atípica para o primeiro mês do ano. E fora do Brasil, autoridades americanas emitiram alerta em boa parte dos Estados Unidos por causa de uma forte nevasca. 170 milhões de pessoas podem ser afetadas. O Serviço Nacional de Meteorologia classificou a tempestade como severa e incomum. É a mais forte registrada nesta temporada desde o começo do inverno no hemisfério norte. Gelo, neve e frio extremo têm potencial destrutivo. Por isso, as autoridades pediram que as pessoas evitem sair de casa. Cerca de 30 estados estão na rota da nevasca. No norte do país, a neve é menos intensa, mas a temperatura pode chegar a 45 graus negativos. Aqui em Nova York, na costa leste dos Estados Unidos, a previsão é de muita neve. A expectativa é de mais de 30 centímetros de altura entre a noite de hoje e a próxima segunda-feira. O cenário é o mesmo para cidades como Washington e Boston. Para evitar o congelamento das estradas, funcionários do governo aplicaram uma mistura à base de sal no asfalto. As condições climáticas já afetam os aeroportos. Só hoje, cerca de 1.000 voos foram cancelados. E com medo de desabastecimento, moradores correram para os supermercados para garantir suprimentos para os próximos dias.
Os Estados Unidos fizeram mais um ataque a um barco no Oceano Pacífico. É a primeira ação contra embarcações desde a captura de Nicolás Maduro. As imagens do bombardeio a um suposto barco com drogas foram divulgadas pelo Comando do Sul, que atua na região. O ataque foi autorizado pelo Departamento de Guerra americano. 2 pessoas morreram. Outro tripulante sobreviveu e foi resgatado pela Guarda Costeira. O governo venezuelano anunciou que mais de 600 presos políticos já foram libertados. A declaração foi feita por Delcy Rodrigues, que questiona a ONU por divulgar um número menor. A presidente interina informou que irá pedir a um alto comissário da organização que verifique as listas de presos libertados. Uma ONG de direitos humanos venezuelana afirma que somente 154 pessoas foram soltas. A primeira-ministra da Dinamarca desembarcou na Groenlândia. A visita acontece depois do avanço das negociações sobre o território, que pode contar com um reforço de tropas americanas na região. O acordo em negociação com os Estados Unidos prevê a criação de bases estratégicas no Ártico, com apoio da OTAN, a aliança militar que une a Europa e a América do Norte. O tratado também impede que países como Rússia e China explorem mais minerais raros na região. Representantes dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Rússia se reuniram pela primeira vez para discutir o fim da guerra no leste europeu. A cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, foi o local escolhido para o primeiro encontro entre os 3 países desde a invasão russa à Ucrânia há quase 4 anos. O principal tema das conversas é o controle da região de Donbass, ponto que impede avanços em um acordo de paz. Antes da reunião desta sexta-feira, Moscou voltou a defender a retirada de tropas do leste do país. Kiev considera inaceitável qualquer concessão territorial em áreas ainda sob controle ucraniano. As negociações em Abu Dhabi continuam neste sábado. A Espanha rejeitou o convite do presidente Donald Trump para integrar o Conselho de Paz. Outros 25 países já aceitaram a proposta. O governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez declarou que o país não terá assento no Conselho de Paz idealizado pelo presidente americano Donald Trump. A Espanha se junta a outras 5 nações que não aderiram ao grupo. Os líderes acreditam que o Conselho ignora o papel das Nações Unidas e pode piorar a instabilidade no Oriente Médio. Já o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, destacou que 25 países já aderiram ao Conselho de Paz, que inicialmente tem como foco a faixa de Gaza. Ontem, Trump retirou o convite que havia feito ao Canadá depois que o primeiro-ministro Mark Carney criticou as tarifas de importação do governo americano. Os integrantes do Conselho de Paz anunciaram que a passagem de Rafah, na fronteira do Egito com a faixa de Gaza, vai ser reaberta na semana que vem. A passagem está fechada desde 2024 para evitar a entrada de armamentos e terroristas no território. Segundo a imprensa internacional, o exército israelense já planeja uma fiscalização completa no local. E o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da China e o primeiro-ministro da Índia sobre o Conselho de Paz. A nota divulgada pelo Palácio do Planalto diz que os presidentes Lula e Xi Jinping destacaram que os 2 países detêm papel central na defesa do multilateralismo, do direito internacional e do livre comércio, e reiteraram seu compromisso com o fortalecimento das Nações Unidas como caminho para a defesa da paz e da estabilidade no mundo. Na conversa de cerca de 45 minutos com o presidente chinês, Lula ainda afirmou que vai conceder isenção de algumas categorias de vistos de curta duração a cidadãos chineses. Na ligação com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, os 2 líderes concordaram em priorizar a cooperação sobre minerais críticos e terras raras. A diplomacia brasileira avalia que ainda não é hora de dar uma resposta sobre o convite de Donald Trump. Lula deve continuar as conversas com outros líderes mundiais e buscar mais informações sobre o funcionamento do Conselho de Paz antes de definir um posicionamento. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, bom fim de semana.